Bom dia a todos. Alegria que a gente volta aqui. Cheguei um pouco atrasado hoje porque a Dutra está terrível, né? Eu passei as duas entradas, fui parar lá no centro. Eu gosto de chegar antes para fazer uma meditação antes, mas hoje foi correria mesmo. Mas tá bom, graças a Deus deu tudo certo. Nós vamos falar hoje sobre o verdadeiro homem de bem. Sobre o homem de bem. Eu sempre gosto de apresentar as fontes, né, do meu trabalho. Eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, usei o Livro dos Espíritos, usei o livro Refletindo a Alma, que é um grupo de psicólogos que estudam a obra de Joana de Ângeles, especificamente o trecho da Iris Sinotti, que eu gosto muito das observações dela. Também usei o livro Prazeres da Alma, do Hamed, e uma palestra na internet muito interessante de um palestrante chamado Cristiano Abreu Paiva. Então, essas são as fontes que eu usei para apresentar o trabalho. Se alguém quiser se aprimorar, buscar mais profundidade no assunto, eu aconselho essas fontes. Tá? Bom, nós vamos falar homem de bem. E agora, né, acompanhando essa muito justa mudança, né, que a gente tem encontrado na nossa sociedade, eu sempre vou especificar, eu estou falando do homem no sentido humanidade, portanto, quando eu falar homem, entenda-se homens e mulheres, tá? Porque a palavra, a expressão é a humanidade, toda a humanidade, tá? Bom, e falando de humanidade, vamos perceber um pouco como está o nosso mundo, né? Nós estamos passando épocas complicadas, né? Grandes problemas de conflitos armados, de conflitos ideológicos, enfim, de uma violência muito grande. Nós estamos vendo o desenvolvimento de doenças, as chamadas epidemias. Temos encontrado também uma situação de grande parte da população, uma grande parte da população da humanidade passando fome realmente. Então nós estamos vendo uma época meio apocalíptica mesmo, né? É difícil até a gente falar homem de bem nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós somos todo dia confrontados com as nossas ideias, os nossos pensamentos, em função de tudo isso que vem acontecendo. Na verdade, se nós formos pensar, analisar, será que nós estamos chegando no apocalipse lá, que é aquela visão que João tem, que escreve no Evangelho, né, definindo, contando como foi? Eu tenho um autor, ele é israelita, ele chama Harari, por sinal, está no Brasil agora. E ele escreveu alguns livros aí muito interessantes, e ele, num deles, né, o Homo Deus, ele faz uma análise dizendo o seguinte: olha, os 4 cavaleiros do Apocalipse, só para lembrar, é a guerra, um representa a guerra, um representa a fome e outro representa a peste. E o último representa a Páscoa, o cavaleiro branco, né? Então, ele fala que nós estamos diante das condições de vencer os 3 cavaleiros do Apocalipse, os 3 que trazem o mal. Se a humanidade tivesse um pouco de boa vontade, já não existiriam mais guerras, não faz sentido mais existir guerras. E nós teríamos condições de eliminar as guerras no planeta. As guerras hoje são motivos de ideologia, de falta de compreensão e de admissão do comportamento humano. Poderíamos já ter eliminado, né, a peste. E o que representa a peste? São as doenças, um avanço muito grande da medicina. Nós vimos na própria pandemia, quando uma vacina de uma endemia, ou mesmo, nós não tivemos nesse século grandes pandemias, né, nos últimos séculos, mas de endemias, que são a crise localizada, né? Uma vacina demorava, em média, 7, 8 anos para ser testada e aprovada. E na pandemia, a ciência trabalhou com rapidez e em 2 anos nós já tínhamos a vacina. Então nós temos condição. A medicina está evoluindo tanto, operações à distância, remédios fantásticos contra as infecções. Quer dizer, então nós temos uma grande evolução da medicina. As mortes por doenças vão diminuindo, nós vamos ter expectativa de vida aumentando muito tudo. Então,
poderíamos dizer que nós estamos vencendo o cavaleiro da peste, né? E, por fim, o cavaleiro da fome. Muito difícil isso. Mas hoje a tecnologia, 1 hectare de terra produz muito mais. O Brasil tem alimentado o mundo. Por quê? Por causa do clima, o Brasil consegue fazer 2 safras por ano, em terrenos que só fazia uma. Então, a produção, e fora que a ciência também está desenvolvendo a sintetização da comida, né? Nós vamos ter a carne, a proteína, fabricada a partir da proteína da barata. Me desculpe as mulheres, mas nós provavelmente estaremos comendo barata daqui a um pouco, né? Brincadeira. Mas a barata tem muita proteína. E se eles isolarem a proteína da barata, pode produzir realmente. Na Inglaterra já existem algumas experiências que eles fizeram a vitela, né? Uma carne deliciosa, uma carne nutritiva, tudo a partir de insetos. Então nós estamos vendo que há a possibilidade de resolver o problema da fome. E esses lugares que estão passando fome, essas regiões que estão passando fome, nós já teríamos condição de superar o problema da fome. Mas é que o homem não tem a vontade específica de fazer isso. Mas se ele quisesse, se ele diminuísse o teu egoísmo, nós teríamos condição de resolver esses problemas, né? Então, nós estamos num impasse, nós estamos num momento em que nós estamos decidindo que mundo nós vamos querer, que mundo nós vamos escolher. Um mundo apocalíptico, que vai ter uma intervenção de guerra, de tudo, para que haja uma regeneração no pensamento humano, ou nós vamos fazer essa transformação pela nossa ação, Eu não gosto de citar prazos, alguns já falam que tem um prazo, mas eu acho que a transformação tem que vir. E o Espiritismo não ficou fora desse assunto. Mas esse assunto do Espiritismo é muito assunto do Espiritismo. E a proposta espírita foi que essa transformação deveria ser no plano individual. Kardec, ele põe lá no livro, em Obras Póstumas, ele põe um artigo dizendo o seguinte: não adianta você impor um regime. Ele escreve o livro menos de 20 anos depois do Manifesto Comunista de Karl Marx. E ele diz assim: não adianta você impor um regime político onde você tem a igualdade por definição, por exigência, por imposição, ou um regime político que você tem a liberdade por exigência, por imposição, que você não vai conseguir. Não vai haver equilíbrio. Ele fala, precisa ser temperado pela solidariedade entre as pessoas. Então o Espiritismo diz assim, olha, para ter essa grande revolução, essa grande mudança na humanidade, nós precisamos da mudança individual de cada ser humano. E esse trabalho é muito difícil. Então o Espiritismo trata disso. Nós temos que sermos melhores. E essa condição nossa faz com que a gente influencie o nosso entorno. E as pessoas começam a perceber que elas podem ser melhores também. Então é importantíssimo a transformação pessoal, a individuação, como diz Joana de Ângeles, a introspecção, voltar para dentro de nós, percebermos nossas falhas, tentarmos corrigirmos as nossas falhas e influenciar com isso as outras pessoas. Fazer o que nós estamos fazendo aqui. Vem no centro, podia tomar o passe e ir embora, tomar água e ir embora. Não, mas a gente escuta uma palestra, escuta uma leitura, tenta mudar o nosso nível de consciência, porque mudando pessoalmente, nós vamos fazer essa transformação do nosso planeta. Então o Espiritismo diz assim, nós precisamos nos transformar em pessoas de bem. Essa é a base. Esse é o grande meta do objetivo do Espiritismo. Né? O Kardec, ele põe no Livro dos Médiuns assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar. Então a ideia é essa, o Espiritismo não é uma doutrina para ficar na prateleira e a gente no domingo de manhã pegar lá da prateleira, trazer aqui, praticar, estudar, tomar o passe, depois volta para casa e põe de novo na prateleira. O Espiritismo é para a gente viver intensamente cada minuto da nossa vida. Quando nós temos algum dilema, alguma situação social, de trabalho, de relacionamento, pensa na doutrina espírita e fala, como espírita, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou tratar disso? Então o Espiritismo é uma ação para essa transformação individual.
ele pode colaborar muito para a melhora do nosso planeta, melhora da nossa sociedade. Então, o Espiritismo traçou, então, essa figura. Nós vamos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, é no capítulo 17, e vamos encontrar no Livro dos Espíritos, lá no final do terceiro livro, da terceira parte do livro, que trata das leis morais, no capítulo de perfeição moral também ele trata do homem de bem, né? Como que seria esse homem de bem? Ficando no Evangelho, ele diz assim, ele coloca no início do capítulo do homem de bem, ele põe assim: sede perfeito, isso é uma citação de Jesus por Mateus, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o nosso Pai celestial é perfeito. Então, o Espiritismo fala: olha, gente, nós temos que ser perfeitos. E aí a coisa complica. Porque perfeito ninguém é. Perfeito ninguém é. E aí o texto, os Espíritos começam a explicar a Kardec o que ele quis dizer com isso. Ele diz assim: a perfeição que nós buscamos em vida são a perfeição do melhor que nós podemos ser. Acabamos de escutar isso agora no texto que foi lido aqui. Do melhor que nós podemos ser. Eu gosto sempre de uma historinha do Súcia, acho que eu já contei aqui. O Súcia era um filósofo, um pensador grego, e ele era muito polêmico, ele era sofista, ele gostava de debates, e a juventude toda acompanhava o Súcia. Ele era um ídolo, né, pelo jeito que ele é, sarcástico, irônico, era uma figuraça. E ele tratava com desprezo a ideia da morte. Tratava que não me preocupo com morte, que morte para lá, e os seus discípulos todos entendiam isso. Mas o Súcia foi envelhecendo. O texto é muito bonito, eu estou contando de uma forma mais informal para a gente, né, não ficar lendo aqui. E o Súcia foi envelhecendo e a morte foi se aproximando, ele ficou doente, e os seus discípulos, seus seguidores, começaram a perceber que ele estava mudando de comportamento. Ele já se mostrava medroso, com medo do que seria depois da morte, o que seria a vida dele, o que ele ia fazer quando encontrasse Deus. E a turma perguntou para ele: Súcia, o que está vendo com você? Ele falou: eu tive pensando que eu vou morrer e eu vou me encontrar com o Pai, com o nosso Criador, com Deus. E diz: e provavelmente Deus vai me perguntar assim: Súcia, por que você não foi poderoso como Alexandre o Grande, que comandou exércitos, conquistou terras? Por que você não foi tão poderoso quanto ele? E eu direi: porque eu não sou Alexandre o Grande, eu sou Súcia. Ele diz assim: por que você não foi um grande cientista, um grande filósofo, como foi Sócrates, Aristóteles? Por que você não foi? E eu direi a Deus: porque eu sou Súcia, não sou Sócrates, não sou Aristóteles. Ele falou: mas aí, diz ele para os discípulos, aí Deus vai me perguntar: Súcia, por que você não foi o melhor Súcia possível? Aí ele diz: aí eu não terei resposta. Todos os meus fracassos virão. Todo o tempo que eu perdi, todas as coisas que eu podia ter feito e não fiz, todas as bondades que eu devia ter feito e não fiz, tudo isso eu não terei resposta para Deus. Essa passagenzinha é bem clara. Então, quando os Espíritos falam de perfeição relativa, eles fazem exatamente disso. Eu vou ser o melhor que eu posso ser. É interessante que tem um paradoxo, a gente chama isso, né? Os espíritos dizem assim: nós somos seres em evolução, somos espíritos em evolução. Mas à medida que como que nós evoluímos? Um detalhe: como nós evoluímos? E evoluímos adquirindo conhecimento, só aquilo que Emmanuel chama das duas asas, né? Adquirindo conhecimento e adquirindo virtudes, desenvolvendo o amor, o altruísmo, e adquirindo conhecimento. Mas existe uma coisa muito interessante: o conhecimento é uma figura muito bonita, que eu gosto muito. O conhecimento é uma esfera. Tudo que está fora dessa esfera é o desconhecido. E quando a gente aumenta a esfera, imagina uma bola, a gente aumentando a bola, a área de contato com o desconhecido aumenta. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que sabe menos. Quanto mais, por quê? Porque aumenta a fronteira com o desconhecido.
Então é um paradoxo falar, mas eu tenho que adquirir conhecimento, mas cada vez que eu adquiro conhecimento, eu percebo que falta mais conhecimento para mim. Mas é exatamente essa figura, essa consciência. Então, quanto mais aumentamos nossa consciência, mais nos sentimos distanciados da perfeição. Mas é isso mesmo, é assim mesmo que funciona. A pessoa com pouquinho conhecimento, com pouco desenvolvido mentalmente, intelectualmente, ele não teme tanto, não percebe que ele pode tanto crescer em conhecimento. A percepção do crescimento do conhecimento vem com o conhecimento. É paradoxal, mas é bem isso mesmo. Então, mas aí o que nós pensamos é o seguinte: tá bom, nós temos que ter uma meta, temos que desenvolver conhecimento, temos que desenvolver a parte moral, a parte ética, as emoções, os sentimentos, mas como fazer isso? Para onde? Desenvolver para onde? Desenvolver para onde? É uma pergunta, né? E os espíritos responderam a Kardec. Quando Kardec perguntou assim, qual é o modelo que nós devemos seguir para buscar a nossa evolução espiritual, ou evolução... E os espíritos responderam com duas palavrinhas. Duas palavrinhas. Uma pergunta tão grande, tão importante, e disseram: vide Jesus. Só, vide Jesus. Jesus é o modelo que nós temos que seguir. E Jesus... E interessante que o pensamento de Jesus, pela forma que ele expunha os seus pensamentos, através das parábolas, né? Para que significa ao lado, do grego, né? É uma expressão grega que é ao lado. E bolas é de um verbo que significa lançar. Parábolas é lançar ao lado. Significa que Jesus, quando ele fazia as suas parábolas, ele deixava um conhecimento intrínseco nelas, de modo que nós pensássemos, cada um pensássemos e entendia as suas parábolas dentro do nível de conhecimento que tinha. Por isso que a parábola servia para todos. E o que é interessante, dessa forma a parábola foi preservada e o pensamento de Jesus foi preservado. É uma técnica que Jesus usa, fantástica. E então, quando nós escutamos uma parábola de Jesus contada há 2000 anos atrás, né, que os evangelistas reproduziram, nós entendemos o pensamento de Jesus na forma da nossa capacidade de entender, da nossa capacidade intelectual. Então, o pensamento de Jesus está vivo. E o pensamento de Jesus é muito poderoso. É muito poderoso. Ele é realmente um compêndio, um roteiro para nós seguirmos em nossas vidas. Conseguiremos? Não. Não vai ser nessas próximas encarnações. Um dia nós vamos chegar, porque a perfeição, Deus dá a perfeição a todos nós, a semente da perfeição está em todos nós. Mas é muito tempo, O próprio Jesus, ele tem a imensidão, o tempo é muito difícil a gente avaliar o que é o tempo, né? Mas ele só reencarna uma vez no planeta Terra, só como Jesus. Então se imagina a grandeza desse espírito, né? A grandeza desse espírito. Então, o Alberto Cury faz uma frase de Jesus que diz assim: como alguém tão grande se fez tão pequeno, né? Como alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Olha que coisa linda. Quando ele fala, quando alguém se fez tão pequeno, alguém tão grande se fez tão pequeno, existe um processo espiritual. Jesus tem o seu perispírito, extremamente rarefeito. Imagina a dificuldade que é a materializar esse perispírito, adensar esse perispírito para que ele ocupe um corpo humano. Se ele nem reencarnava mais no planeta Terra. Então, realmente, é um sacrifício para Jesus, mas ele dá o roteiro para a gente, esse roteiro está vivo. Eu acho que eu falei aqui, na última vez que eu falei, a Galileia era insignificante. A Galileia era um lugar que tinha pouca importância para o mundo. Israel, a Galileia, e Jesus naquele cantinho do mundo lá, insignificante perto dos grandes impérios que existiam na época, o Império Romano, o Egito, os impérios orientais, toda essa grandeza. Jesus nasce lá no cantinho, num cantinho obscuro, no meio de pessoas simples, e faz a sua mensagem perdurar por 2000 anos e ser
a personagem mais significativa para o mundo até hoje. Nada se pareou, Jesus. Nada se pareou, Jesus. Então, só esse fato a gente tem a ideia da grandeza dele. Então, vamos pegar de Jesus as lições e dentro da nossa medida, dentro da nossa possibilidade, vamos aplicar em nós, para tentarmos ser melhores e sermos exemplos para as outras pessoas melhorarem. E essa transformação vai se expandindo. É como diz o Kardec, não adianta você impor um regime. Fala, de hoje em diante todo mundo vai ser bom por decreto, assinar o decreto lá, o presidente da República assina o decreto, todo mundo é bom. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Sempre vai prevalecer o egoísmo, alguns vão querer levar vantagem. A solução é a transformação individual de cada um, né? Que é a grande mote do Espiritismo. Paulo, né, eu fiz 2 citações aqui, de Paulo e do Buda. Paulo disse assim, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Lembra bem a história do Súcia, né? Olha como Paulo foi. Não faço o bem que eu quero. Nós temos boas intenções, queremos fazer o bem, mas não conseguimos normalmente. Mas o mal que nós não queremos fazer, fazemos. Né? Fazemos. E o Buda diz assim, não devemos permitir que o julgamento dos outros determine o que somos e o que devemos sentir ou fazer. Isso é claro, principalmente na sociedade hoje. A sociedade estabelece determinados paradigmas, né? Determinados conceitos, e nós somos obrigados a gostar desse conceito, senão nós estamos eliminados da sociedade. Estamos afastados, estamos escanteados. Porque as regras da humanidade que são estabelecidas na humanidade, sociedade, muitas vezes são regras que nós não temos condição de lutar contra elas. E elas impõem o que nós queremos fazer. Então, um passo interessante é a gente já começar nessa transformação, fazermos aquilo que nós queremos fazer, não que os outros querem que a gente faça. Esse é o primeiro passo. Né? E aí vai muitas influências, tá? Vai muitas influências. Eu cito sempre a questão da pena de morte. A gente chega aqui no Centro Espírita e fala da pena de morte, e nós mostramos que nós somos contrários, os espíritas são contrários à pena de morte. Ninguém tem direito de tirar a vida que Deus deu. E também a gente sabe que por um momento a gente pode ter vencer essa maldade que existe em nós. Então dá toda expectativa de vida assim para as pessoas. Mas aqui no centro eu falo isso, a hora que nós chegamos lá em frente da televisão, vendo o noticiário, e vemos um crime que nos choca, qual é a primeira coisa que a gente fala? Pena de morte para esse cara. Então nós somos contrários ou a favor da pena de morte? Nós somos contrários aqui no centro e a favor lá fora, porque a sociedade diz que é bom, tem que matar. Entendeu? Então a sociedade está comandando nós. Tem uma historinha, a sociedade nos impõe. Tem uma historinha do monge. É legal essas histórias, eu gosto muito das histórias desses monges orientais, porque o fim delas não tem o mínimo sentido, né? O que interessa é o meio delas, né? Tem uma historinha que o monge está com o seu discípulo na beira do rio e o escorpião está afogando. Ele pega uma folha de bananeira e tira o escorpião. Quando ele está tirando o escorpião do rio, está salvando o escorpião pica ele. Ele solta, de novo o escorpião cai no rio, de novo ele vai lá e o escorpião pica de novo. Aí o discípulo não aguenta e fala, mestre, deixa o escorpião morrer. Porque toda hora que você tira o escorpião da água, ele te pica, você salva o escorpião para ele te picar. Aí o monge diz assim, olha, se eu fizer isso, o escorpião me dominou. Olha que coisa genial, o escorpião me dominou. Enquanto eu tirar ele da água, mesmo que ele me pique de novo, quem está comandando sou eu, não é o escorpião. Quem está fazendo o que eu quero, para mim, sou eu. Se eu deixar o escorpião afogar, o escorpião fez que eu fizesse o que ele queria. Olha que genial, né? Porque é muito claro isso, né? Quando a gente fala que nós somos comandados por ideias pré-estabelecidas pela sociedade, né? Então, aí, vamos então pegar algumas coisas. Eu não vou ler o texto, é muito grande, eu acho que vocês devem ler, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, as ideias de como é o
o homem de bem, mas eu vou tirar algumas coisas dele. Então, ele fala lá que pratica a justiça, o amor e a caridade. A prática do amor é a prática do bem, da solidariedade, né? É de fazer o bem. E aí, escutando aquela palestra que eu falei do Cristiano, ele diz uma coisa naquela palestra seguinte: olha, você só faz o bem quando você sai da sua zona de conforto. Quando você faz o bem na sua zona de conforto, você é bacana, muito bom, ajudando os outros, mas o bem verdadeiro é aquele que você dá o que te falta. Dá o que vai fazer falta. Essa é a iniciativa de fazer o bem. Aí eu fiquei pensando, mas ele não vai falar o que é isso? Aí ele deu um exemplo, ele falou o tempo. O tempo que você der para fazer o bem, ele não volta. Ele não volta. E ele faz uma comparação muito interessante, ele faz com o óbolo da viúva. Lembra da viúva que estava lá perto do como é que chama? O glacisfério, né? Aquele que põe a moeda lá, a esmola lá. Ela vai e leva duas moedinhas menorzinhas, insignificantes, e coloca. E os grandões lá chegando e colocando, fazendo. Aí Jesus pergunta: quem que foi verdadeiramente benemerente? Os apóstolos olham e falam: foi ela. Porque ela deu o que fazia falta para ela. Os outros deram o que sobrou. Né? Deram o que sobrou. E aí a gente entende que para Deus, a misericórdia, a benemerência, o fazer o bem, não é uma coisa de dimensão, de importância, de importe, de valor. Fazer o bem é fazer com sacrifício realmente. Esse sacrifício que nós fazemos alegre, contente, porque nós damos aquilo que realmente que realmente nos vai fazer falta. E volto a dizer o tempo, gente. O tempo não volta. Vocês vieram hoje aqui e essa 1 hora, no dia 31 de agosto de 2025, não vai voltar. Não vai voltar. Acabou. 30 de agosto, 9 às 10 em 2025, nunca mais vai acontecer. E se você dá o seu tempo para fazer o bem, você está dando aquilo que você não dispõe mais. É a verdadeira caridade, né? Que é ser o óbolo da viúva. Então, nesse texto, ele fala duas coisas que eu achei importantes. Ele fala o seguinte: o sacrifício e a simplicidade. Simplicidade, fazer o bem com simplicidade. Veja bem, eu não falei fazer o bem com modéstia, eu não falei fazer o bem com humildade, eu não falei fazer o bem, fazer a caridade com caridade, não, eu falei simplicidade. Ou seja, não há nenhuma ostentação, ela passa a ser uma ação natural nossa. Eu não faço para me exibir, eu faço simplesmente da minha natureza. Quando a gente conseguir isso, nós estamos dando um salto evolutivo, porque o bem passa a ser uma coisa natural, simples. Simples, né? Quando ele fala em humildade, fala assim, o que é humildade? Humildade é reconhecer o erro, perceber que tem uma mão estendida para nós. A humildade é uma ação de nós para fora. De nós para fora. Se nós falássemos em modéstia, né? Falei em modéstia. A modéstia. Não comentar as suas virtudes, não enaltecer as suas virtudes, tem que ser simples. Porque a simplicidade, ela não ofende a pessoa que está recebendo o bem, que está recebendo a caridade. Né? Veja, eu acho que nos nossos últimos tempos, acho que a pessoa uma das pessoas que mais marcou pela caridade foi a Madre Teresa de Calcutá. E ela era extremamente simples. Ela tratava... Tem aquela frase famosa dela que o doente está recebendo auxílio dela, um homem endurecido pela dor, pelo sofrimento. Pergunta ela: por que você faz isso? Ela fala: eu faço por Deus. Ela fala assim, ele fala: mas quem que é teu Deus? Ela fala: você, meu próximo. Olha que coisa, olha a simplicidade dela. Olha a simplicidade, ela podia ter falado coisas e mais coisas para ele. Não, eu faço porque eu faço por Deus. E meu Deus é você, eu faço por você. Entendeu? Então, esse tipo de comportamento, ele traz mudanças em nós.
Outro aspecto que ele aborda no texto é sobre a justiça. A justiça é importante, e aqui nós escutamos, eu peguei o final da exposição, né, da leitura, eu escutei ela dizendo, né, que enxergar a vida com os olhos do Espírito. Lembra que ela falou? Falou, ó, eu estou mudando, bacana, porque eu tenho uma, não sei porquê, a gente sabe porquê, né? Então uma conexão, a última vez que eu fiz palestra aí aconteceu a mesma coisa, o texto deu uma conexão com o que eu estava falando, e hoje de novo. Então eu tenho que passar a tentar entender, olhar as pessoas, olha que frase bonita, olhar as pessoas com os olhos do Espírito, do meu Espírito. Olhar as pessoas e vendo o Espírito reencarnado, que teve problemas difíceis em outras vidas, como nós também podemos ter tido graves problemas, temos, senão não estaríamos aqui. Olhar com essa visão, com a visão do perdão. Olhar, não construímos uma série crítica em cima da pessoa sem analisar o sofrimento dela, que talvez ela nem tenha consciência. Está embutido lá no seu inconsciente, mas está lá cutucando sofrimentos difíceis, duros, e nós vamos fazer análise, julgamentos e tudo mais. E depois vamos pedir para a gente ser julgado quando nós cometemos os erros, ser julgado com complacência. Com complacência. Por isso que a frase de Jesus, que é importantíssima, diz assim, fazei para os outros aquilo que deseja que seja feito para você. Ele não falou não fazer para os outros. Ele falou fazer para os outros. É diferente de não fazer. Eu vou fazer para você aquilo que eu gostaria que você fizesse para mim. E o que eu quero para mim é sempre melhor, não é? É sempre bom. Então essa era a ideia da justiça. E também não comentar a maldade alheia, porque o comentário da maldade alheia, ele se espalha, ele se impregna as coisas, né? E aí tem uma historinha antiga muito, né? Que nós devemos julgar tudo que nós ficamos sabendo, né? Principalmente as fofocas, né? Nós devemos julgar pela peneira de Sócrates. Acho que vocês já ouviram falar da peneira de Sócrates, né? A peneira de Sócrates é constituída por 3 etapas. Na primeira, você pega a informação que você recebeu e passa pela peneira da verdade. Será verdade isso? Passa pela verdade. Antes de eu falar, antes de eu contar para os outros, antes de me der coceira para contar para a vizinha, para minha amiga, de pegar o WhatsApp, mandar um WhatsApp, julga se é verdade. Será verdade? Se tiver alguma dúvida, não manda para frente. Já não passou na primeira peneira. Mas se passou na primeira peneira, é verdade, vem a segunda. A segunda peneira é a da bondade. Eu estou sendo bom passando essa história para frente? É a segunda peneira. Tá, vamos dizer que eu acho que está sim, eu estou sendo bom sim. Vai para a terceira peneira. E para mim a terceira peneira, ela é fatal. Não passa nada, porque diz assim, há necessidade de fazer isso. Tem alguma utilidade fazer isso? Se nós colocarmos essas 3 perguntas, é verdade, isso é bondade, divulgar isso. E terceiro, é necessário, vai ser útil julgar isso? Nós acabamos com isso. Acabamos com esse tipo de julgamento, né? Então, aí diz assim, olha, nós gostamos de falar mal dos outros. Esse é um homem de bem não pode fazer isso. É uma coisa que nós temos que acabar com isso. E quando a gente dá um passo, fala, eu vou parar de falar mal dos outros, nós precisamos fazer a segunda viagem. A segunda é parar de ouvir o mal dos outros, que nós gostamos também de ouvir. Falar mal dos outros, até tem um exemplo do texto que eu achei interessante, é do credor. A pessoa te deve um dinheiro, você não paga, você começa a falar mal dela. Aí um dia ela paga, né? Você não começa a falar bem dela. Por que você não começa? Ela pagou, o que deve não, né? Eu me divirto com aquilo, eu me acostumei com aquilo. Mesmo ela tendo pago, eu continuo criticando. Né? Não vai reconciliar nada desse jeito, não vamos ser homem de bem, né?
Então, eu falei já os que não comentam as notícias, mas se comprazem em ouvi-las, né? E também a indignação. A indignação. Alguém faz um mal para você, você fica indignado. Gente, é um sentimento natural nosso. A indignação é um sentimento natural. Nós somos espíritos em evolução. Nós ficamos aborrecidos com alguém nos fazendo mal. Não adianta contar historinha aqui, dizer que não fico. Fica assim. Fica assim, a indignação é um fato que existe na nossa mente. Nós não somos espíritos altamente evoluídos que vão falar, não tem problema. Mas a indignação, ela é uma reação psicológica. Ela está em nós, ela está intrínseca, ela vai para a nossa alma, essa indignação. O que nós não podemos, que nós temos que começar a aprender, é que não há necessidade de guardar mágoa. Veio a indignação, sofremos com aquilo, mas não guarda mágoa, não tente vingança. O homem de bem não faz isso. Então, se ficar indignado, natural. Guardar mágoas? Não. Quando diz vamos enterrar esse assunto, é enterrar esse assunto. Perdão, gente, perdão funciona nessa hora. E aí nós vamos ter esse alívio. Outra consideração que a gente faz desse tipo de reação de justiça é o chamado gênio forte. Né? Você não conhece meu gênio. Né? Eu, quando tenho que falar, eu falo mesmo. Né? Quem conhece pessoas assim? Ou quem não conhece ninguém assim? Ninguém conhece? Não, mas quem não conhece ninguém assim? Ó, ninguém aqui. Nós somos gênios fortes. Essa é a pergunta mais chata. Quando a gente está falando dos outros, é uma beleza. Agora vamos falar de nós. Nosso gênio, como que é? Sabe? Eu vou dar a última palavra. Eu te perdoo mais. Olha como... O perdão, gente, ele é incondicional. Perdoou. Não tem assim, eu perdoo mais. Eu perdoo, mas nunca mais falo com você, tá? Isso não é perdão. O perdão é incondicional, é perdão só. E esse tal gênio forte, e a gente se vangloria. E o gênio forte, ele tem uma outra virtude, né, entre aspas. Ele, quando age assim, o teu padrão vibratório cai, se você age dessa forma, do gênio forte, seu padrão vibratório cai, e os amigos chegam, né, os espíritos chegam, que estão lá se divertindo com isso. E gênio forte acaba sempre em desobsessão. Então vamos pensar um pouquinho, essa história de ser o campeão, eu falo, mas vamos deixar isso para lá, vamos perder, porque não é perder, é ganhar, né? Então, e eu falo para mim também isso, hein? Eu falo isso para mim, eu acho que muitas vezes eu ajo com... e não pode, tem que corrigir. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para mim. Mas eu, como eu sou espírita, eu estou fazendo um esforço para tentar melhorar, tá certo? Bom, ainda ele coloca como homem de bem da caridade, né? A prática do bem. Eu já disse que a prática do bem, ela, como o perdão, a prática do bem é incondicional. Você não fala assim, eu vou fazer o bem se eu tiver tempo, se eu ganhar na loteria, eu vou dar um tanto aqui pro centro, nós vamos dar uma melhorada sensacional, vamos por poltrona, vamos comprar a casa do lado, se eu ganhar na loteria, o bem é incondicional também. Faz o bem, não precisa criar regra, ou conclui com Deus, né? Conclui com Deus, ou com os espíritos. Me dá uma dica aí dos números aí. E sempre, se eu ganhar, vai ter caridade com um monte de gente. Então, esse tipo de incondicional não é o verdadeiro. A outra coisa é a reciprocidade. Quando eu falo da reciprocidade, puxa vida, eu faço bem esperando uma reciprocidade. Você não está fazendo bem, você está fazendo um negócio. Deus vai me ajudar na vida porque eu faço muito bem. Isso não é fazer o bem. Porque quando a gente fala da mudança para ser um homem de bem, fazer o bem tem que ser uma ação natural. Não tem negócio com Deus, me dá isso que eu te dou aquilo. Não tem reciprocidade para o bem. E o perdão? O perdão, eu vou falar de Jesus, tá? Quando eu falo do perdão. Diz que quando Jesus está na cruz, lá nas suas últimas palavras, lá ele diz assim, Eli, Eli, sabachthani.
Isso é uma mistura de aramaico com hebraico, mais ou menos, mas a tradução eles traduziram assim: Senhor, por que me abandonastes? E fica uma coisa esquisita, né? Na cruz, cumprindo todo o desígnio, cumprindo aquilo que ele tinha que fazer, que ele tem que morrer daquele jeito para criar o impacto todo que criou, por que Jesus vai dizer que o Pai o abandonou? Então fizeram os estudos, os linguistas, e descobriram que a tradução estava errada. Essa frase, Eli, Eli, lama sabachthani, é o início de um salmo de Davi, cuja tradução a tradução correta é assim: Senhor, Senhor, Eli, né? Senhor, Senhor, eu vim sem ter necessidade de vir. Essa é a tradução correta. Porque nesse salmo, Davi, quando ele ia para suas batalhas, Davi foi um rei guerreiro mesmo, né? O pai de Salomão. Ele foi guerreiro, ele conquistou guerras e guerras, tanto que Deus não deixa ele construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue, né? Essa história é conhecida. Quando ele ia para a batalha, ele ia para o meio da batalha, ele não tinha necessidade, ele era um general, ele podia ficar vendo a batalha de longe, mas ele ia para o meio da batalha e lutava, como os outros guerreiros. E ele fazia esse salmo, que é chamado o Cântico do Justo Sofredor, e ele dizia: Senhor, eu não precisava estar aqui no meio da batalha, mas estou, então me proteja. Esse é o salmo. E Jesus repete a primeira linha do salmo: Senhor, Senhor, eu vim sem precisar ter vindo. Isso que Jesus quis dizer, que era a decisão dele isso, né? E isso a gente conta isso porque mostra a misericórdia de Jesus, né? Joana comenta que Jesus viveu, eu vou ler porque é muito interessante a frase dela, viveu a sua humanidade, ou seja, veio junto aos homens, veio junto aqui a nós, né? Com singular elevação, suportando fome, dor, abandono, morte sem impacientar-se, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras conhecidas a respeito das existências humanas. Então, Jesus, quando ele dá o texto lá, o verdadeiro homem de bem pratica a justiça, o amor e caridade, é o começo do texto do Evangelho sobre o homem de bem. A gente pensa em Jesus, é o ápice da justiça, do amor e da caridade. E inclui dentro da justiça a ideia do perdão. Jesus, naquele momento, ele perdoa a todos. E aí, eu vou contar para vocês, vou lembrar para vocês um trecho de um livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, da Anália Rodrigues. Eu não sei se vocês lembram, conhecem o livro. Não sei se tem aí. E ela conta uns contos, ela faz umas crônicas. Então ela imagina, é uma imaginação dela, mas veja que historinha linda, né? Ela diz que quando Jesus está na cruz, 4 anjos, 3 entidades o visitam na cruz. Né? Vai entendendo a ideia onde ela vai chegar. A primeira entidade, o primeiro anjo, vamos dizer assim, é um conto, vamos usar anjo porque fica mais lírico, fica mais bonito, mais lúdico, né? Então o primeiro anjo chegou, era o anjo da fé. Ele diz para Jesus: me perdoa, eu não consegui fazer com que eles tenham fé. Aí chega o segundo anjo, o anjo da esperança. Ele fala: me perdoa, Jesus, eu não consegui fazer com que eles tenham esperança. E chega o terceiro, né? O terceiro anjo, que é o da caridade. Fé, esperança e caridade. As 3 virtudes teológicas. E diz: eu não consegui fazer com que eles se tornem carinhosos. Aí ele diz assim, eles dizem: podemos subir com você? É o desencarne de Jesus na cruz. Nesse momento, quando ele fala podemos subir com você, surge o 4º anjo, que é o anjo da misericórdia. Quando Jesus vê o anjo da misericórdia, ele também fala para Jesus: não conseguimos misericórdia. Ele fala: não, conseguimos misericórdia. Vocês, anjos, ficarão aqui junto à humanidade para dar fé, esperança, caridade e misericórdia. Misericórdia é o perdão para a humanidade. E vocês vão começar atendendo 3 espíritos.
Vão atender Judas, que acaba de se suicidar. Vão recolher o espírito, amparar Judas, pelo remorso, pela dor que ele está sentindo. Vão acudi-lo com misericórdia. Vão acudir Pedro, que acaba de me negar por 3 vezes, está arrependido, quando ele fez o que tinha que fazer, que qualquer um faria. Vão consolar Pedro, que Pedro será muito importante para a criação do cristianismo, para a divulgação do cristianismo. E por fim, vão consolar quem? Ligínios. Ligínios. Quem é Ligínios? Ligínios era o soldado romano que lança a seta, porque a lança hoje está, atira a lança, porque, veja bem, depois das 6 horas começava o sabá, que é o período sagrado que os judeus até hoje se mantêm. E não se pode verter sangue depois da sexta-feira, às 18 horas, até o sábado, às 18 horas. Não pode gastar energia, tem todo um processo deles, da religião deles. E o soldado, então, foi incumbido de confirmar a morte. Jesus não poderia morrer depois das 6. Então, se ele não tivesse morto na cruz, ele teria que fazer o costume, eles teriam que atirar a lança no coração de Jesus. Mas Ligínios não enxergava direito. E ele erra, né? Essa história é conhecida, né? Esse espírito reencarna depois no Brasil como Dom Pedro II, tá? Se eles conhecerem a história, Emmanuel conta essa história. Ele atira a lança e ela perfura o coração, não perfura o coração, perfura o pulmão de Jesus. E Jesus pede a essas entidades, esses anjos, que dê a vista, porque ele não enxergava direito. Ele errou o lançamento porque ele não enxergava, isso é histórico. E ele passaria, então, a enxergar profundamente, enxergar muito melhor, fez operação de catarata. Enxergando que é uma maravilha. E aí, ele se converte e vai ser um seguidor do cristianismo. História muito bonita dele. A Igreja Católica, por curiosidade, santificou, né? Como se diz? Santificou, né? Que fala. E ele virou São Longuinho, que é o que tem uma vista profunda e acha as coisas, né? E que todos nós rezamos de alguma vez na nossa vida para ele. Então, veja a misericórdia. Essa historinha ela conta para mostrar o que era a misericórdia e por que a misericórdia ela tem que estar junto com a esperança, com a fé e com a caridade. Quem puder ler no livro vai ler com muito mais propriedade isso. Então, gente, o que nós pensamos hoje, resumindo o que nós falamos? Dá para a gente melhorar, dá para a gente buscar o caminho de sermos cidadãos de bem, homens de bem, pessoas de bem. As ferramentas estão todas no Espiritismo, estão todas lá. Desenvolvermos a caridade, desenvolvermos a justiça e o amor, e com misericórdia, com perdão, com respeito, é o caminho nosso que nós propomos para transformar o nosso planeta num planeta melhor. Obrigado, gente. Faça prece, né? Tá. Então, nesse momento, vamos nos aquietando, buscando em nossos corações o contato com esses amigos espirituais que nos protegem, que nos permitem que estar, que nos inspira ao bem, nos inspira à justiça, à caridade, nos inspira ao perdão, para que possamos ser os construtores do nosso mundo de regeneração, desígnio maior da nossa encarnação. Que possamos receber as bênçãos do passe, recebermos os fluidos das águas aqui, que temos aqui, e assim, cheios de alegria, de esperança, vamos levar essa mensagem aos nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas próximas de nós, fazendo essa transformação se materializar. Que assim seja. Essa água para mim.